Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Família em Foco, o nosso programa do SCC Catedral. E hoje, o nosso programa tá para lá de especial. Afinal, nós estamos em agosto. Agosto tem o quê, Técio? Pois é. Agosto é o mês dos pais, mês das famílias. E para isso, a gente preparou um programa para lá de especial. A gente convidou 3 papais muito especiais da nossa paróquia e 3 filhotas muito amadas. E hoje a gente não vai fazer pergunta, Renata. Quem vai fazer perguntas são as filhotas para os papais. A gente vai ficar aqui só acompanhando e curtindo esse momento. Então prepara o coração, porque vem muita emoção por aí. Sejam bem-vindos e agora é com vocês. Boa noite, eu sou a Aline. Boa noite, eu sou o Marcelo, o pai de Aline e Amorzinho. Boa noite, gente, meu nome é Luana. Olá, e eu sou Alisson, o pai de Luana, minha Luluca. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Natália. Eu me chamo Nelício, pai de Natália Natiguel. Então vamos lá, né, gente, começar fazendo uma pergunta aqui. Pai, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao se tornar pai? O maior desafio... Bom, eu tive você muito jovem, né? Eu tive Luana, eu tinha 25 anos de idade. Então eu acho que o maior desafio foi a imaturidade, eu creio. Eu lembro que passamos por momentos bem difíceis porque a gente era tudo muito novo, a gente muito jovem. Então abriu-se um mundo que a gente desconhecia totalmente. Eu lembro uma cena que ficou bastante marcada, que foi... a gente muito jovem tinha dificuldade em acordar cedo. Então, nessa luta, né, de criança, recém-nascido, até na escola mesmo, era muito difícil isso para a gente, tanto para mim quanto para a Mariana, acordar cedo e cuidar das coisas. Uma vez a gente foi num encontro da escola, aí teve lá um momento com os pais e uma psicóloga, e ela, numa dinâmica, falou sobre essa questão do cuidado, daquilo que o filho nunca vai esquecer que o pai faça. E uma das pessoas citou que nunca esqueceu era do cuidado que o pai e a mãe tinham ao acordar e doar, né, todo esse cuidado quando criança. E que ela nunca tinha esquecido isso. Aquilo ali foi como uma flecha que eu digo, meu Deus, a gente está fazendo isso, a gente tem que mudar isso. Então foi uma virada de chave nesse sentido de que a gente deveria realmente acordar cedo, cuidar da maneira correta, arrumar, botar para tomar banho, ir para a escola. Então eu acho que a maior dificuldade foi essa, foi da maturidade, porque tivemos você muito jovem. Agora é minha vez. Pai, o que você aprendeu com seu pai que tenta passar para mim hoje? Eita, muitas coisas. Meu pai foi tudo assim, me ensinou tudo. Meu pai era tudo na minha vida, né? Desde menino, meu pai sempre andava com meu pai nos sítios, no interior lá de Picuí. E o que ele me ensinou foi a honestidade, que eu sempre lhe passo, as coisas corretas, ser correto, falar a verdade, isso ele sempre me ensinou. Nunca me esqueço uma passagem que já nos meus 15 anos eu já dirigia no interior e ajudava muito ele. E eu teve uma vez que eu peguei o carro escondido e fui para outra cidade. E ele ficou sabendo. E na volta no outro dia, ele ficou calado, não me disse nada. Meu pai era muito sábio. E ele não me disse nada, não falou nada durante o dia. E, como sempre, eu ia no sítio com ele. E nesse dia ele me disse uma coisa. Disse, meu filho, eu sei que você levou o carro. E eu tentei dizer alguma coisa e ele fez, não me interrompa, eu sei, não minta. Não faça isso, nunca faça isso na sua vida, porque eu vou perder a confiança em você e não vou mais, na minha vida eu não vou mais confiar em você. Então aquilo ficou guardado para mim. E eu passo isso, você sabe que eu passo todos esses ensinamentos, você conheceu seu avô. Então
esse foi o maior presente que ele me deu, foi a honestidade que eu passo para você. E, pai, eu queria saber como é ser pai no mundo de hoje. Eita, se for assim, como é ser pai? Eu vou tirar, se for eu ser pai no mundo de hoje, eu dou graças a Deus por ter as filhas que eu tenho, certo? Porque a gente vê que é difícil a pessoa ser pai no mundo de hoje, que tem tantas coisas desviadas do mundo da caminhada de Jesus para Jesus. A gente vê tantos obstáculos, tantas pedras, tantas tentações. Mas eu, graças a Deus e a minha Nossa Senhora, eu estou sentindo o cargo leve, a carga leve, porque eu vejo que o que foi plantado em vocês, em você e Ana Clara, o que foi plantado está sendo colhido, certo? Foi difícil no começo, é difícil a gente seguir uma caminhada de Cristo e principalmente passar isso para os filhos, né? Mas eu agradeço, continuo rezando a Deus, pedindo a proteção e pedindo para que Ele conserve vocês desse jeito que são hoje, né? Porque eu digo, se os pais tivessem os filhos que eu tenho, na qualidade que eu tenho, se tivessem, seria muito bom esse mundo de hoje. Esse mundo de hoje, para mim, eu não tenho medo. Se for relacionado na educação e no futuro de vocês, eu não tenho medo desse mundo. Pode vir, porque vocês estão bem entregue. E, pai, eu queria dizer, a nossa família, ela sempre caminhou na fé. E eu queria saber o que representa para o senhor ver hoje a gente participando juntos da paróquia. E o senhor acredita que isso começa dentro de casa? Ah, com certeza. Uma das maiores felicidades que eu tenho é ver vocês caminhando na igreja, né? Isso aí já foi passado pelos meus pais. Minha mãe sempre fez questão e ela exigia mesmo, quando a gente era criança, não tinha essa possibilidade de não ir à igreja ou de não fazer determinado sacramento. Não. Então, desde criança, a gente foi sendo inseridos naturalmente nas coisas da igreja. Nunca foi um fardo, a gente nunca teve esse gosto de não querer ir, não. E mesma coisa a gente quis passar para vocês, né? Já vinha dos nossos pais e é uma felicidade muito grande, né? Eu hoje ver vocês já grandes e caminhando com as próprias pernas. Se a gente não pode ir junto para a missa por determinada, enfim, conflito no horário, vocês vão sozinhas, vocês pegam Uber, vocês pedem uma carona, vocês vão se confessar também sozinha, sem a gente mandar, sem pedir. Então esse eu acho que é um dos grandes legados que a gente deixa, né? É conseguir fazer com que vocês, por livre e espontânea vontade, sigam os caminhos de Deus. E para mim não tem felicidade maior, né? Maninha já dizia isso conosco e a gente vai replicando essas coisas de família. E hoje eu digo que uma das grandes felicidades é ter a minha família unida, junta, porque dessa maneira acredito que as adversidades logicamente vão existir, mas a gente confiando em Deus, a gente passa por elas com a maior força e com fé em Deus a gente passa por tudo. Então sou muito feliz por isso. Pai, você já teve medo de errar na criação? E se sim, como lidou com isso? Eu acho que todo pai tem esse medo, né? Mas, junto com Lília, minha esposa, a gente sempre batalhou junto, né? A nossa vida foi muito difícil. Muito difícil no começo. Tivemos você muito, muito jovem, eu com 21 anos, sua mãe com 17. Foi muito difícil o nosso começo, então a gente teve medo, mas
Nossos pais sempre tiveram junto, apoiando. A nossa família sempre esteve junto. E você foi uma bênção na nossa vida. Uma bênção de Deus. Então a gente sempre agradeceu a Deus, a nossa família. E Deus sempre provê, sempre nos deu o necessário. A gente não tinha tudo, mas o que a gente tinha, a gente sempre agradeceu a Deus, que era o suficiente para poder criar você com segurança e amor. A gente só lhe deu amor a nossa vida inteira. Meu Deus do céu. De onde é que vocês estão tirando essas perguntas, hein? Misericórdia. Todo emotivo. Ah, meu Deus. O senhor falou que no começo já sentiu medo, já sentiu... tiveram algumas pedras assim no caminho, mas eu queria saber agora, qual foi o maior desafio que o senhor já passou ao se tornar pai? Desde o começo até agora. Eita. Qual é o maior desafio? Eu vou dizer assim, não é nem o desafio, né? Porque assim, quando eu me tornei pai, eu já estava preparado para isso, já sabia como é difícil você ser pai, você educar, não só na parte religiosa, na educação, como na parte social. Mas, assim, no começo, a gente fica tenso, né? Porque fica preocupado o que vai ser da minha filha. O que é que vai ser da minha filha quando ela crescer, como as amizades, no namoro, né? Mas isso foi... Eu tenho assim... Eu agradeço a Deus demais, porque a minha preocupação foi muito pouca. Se eu cheguei a pensar, pensei rápido, mas não cheguei a ter problema com isso, né? Porque uma coisa importante na vida que eu digo sempre para a Auricélia, digo sempre para todo mundo. Quando eu me tornei pai, foi quando eu fiz o SCC. Então, quando eu fiz o SCC, você estava com 1 mês de vida. E eu acredito que foi o presente que Deus nos deu. A minha Auricélia foi esse SCC, porque a gente, apesar de pequeno, eu fui criado na religião, né? Fui coroinha, foi essas coisas. Mas quando a gente casou, a gente estava um pouco afastado da igreja. Mas quando você estava com 1 mês, que a gente fez o SCC, Deus nos resgatou, né? Então, eu não cheguei a me preocupar tanto, porque no começo da caminhada, eu já fui revendo e resgatando e trazendo tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha infância com meu pai, com minha mãe, né? Com minha mãe sempre me levando para a igreja, você vai ali. Então, assim, eu não senti essa dificuldade, eu não senti tanta dificuldade. Eu agradeço demais a Deus sempre, e você sabe disso, a gente reza muito, a gente reza todos os dias, mas toda a minha oração é agradecer a Deus por ser pai e por ter as filhas que eu tenho, né, e ter dado certo. Eu não cheguei a essa preocupação não, graças a Deus. Vocês não deram motivo para isso. E eu acho que é também muito a tranquilidade, muita tranquilidade de educar nos caminhos de Cristo, né? Então, quando você educa nos caminhos de Cristo, acho que você tem essa certeza no seu coração de que você está fazendo a sua parte e que o seu filho é dele, né? É de fato do pai. Então, eu acho que essa tranquilidade vem de Deus. Exatamente. Rapidinho. Pronto, você falou certo. Eu tenho essa convicção de que, assim, até a preço de hoje mesmo, né? O que vier de problema para você, eu tenho uma certeza absoluta que é com a permissão de Deus e que vai ser o limite para você aprender alguma coisa. Então, assim, eu não estou preocupado com isso, porque Deus está presente realmente na nossa vida e no que vai acontecer em tudo e está entregue a Ele.
Mas eu acho que é muito isso que vocês estavam falando mesmo, né? Assim, quando a gente vê o exemplo dentro de casa, é mais fácil de seguir, porque acho que a educação vem muito mais do exemplo do que das palavras. Que você vê, não, meus pais estão fazendo isso, você se inspira e você vê qual é o caminho certo a seguir, assim, pelo exemplo mesmo. E a gente falou um pouquinho da nossa caminhada de fé, da nossa família e, assim, de como a gente conseguiu ver isso em vocês desde sempre. E hoje em dia tentamos reproduzir também. Mas, além disso, qual é a sua maior oração ou desejo como pai pra gente? A minha maior oração é... Eu sempre peço que o Senhor proteja vocês, meus filhos, que livre de todo mal, que vocês saibam viver desviando, né, daqueles percalços que a gente sabe que a vida vai nos impondo. Então, eu tenho essa certeza, assim, que levando vocês, que vocês estão muito bem instruídas nesse sentido. Eu, graças a Deus, eu só peço, e eu peço também muito em oração por aqueles que vão chegar na nossa família. Vocês não são mais crianças, né? Já passaram pela adolescência também, mas eu me preocupo muito com aqueles que vão chegar, com os namorados, com os futuros maridos. E eu peço muito em oração, de verdade, assim, na Eucaristia, Senhor, manda verdadeiros Josés para as minhas filhas e verdadeiras Marias para Lucas, verdadeira Maria para Lucas. Porque, assim, é tão importante essa decisão, né? Ela é fundamental, na verdade. Você saber escolher, você ter um companheiro ou uma companheira que lhe apoie, lhe ajude, que seja um sustentáculo, como a gente tem lá em casa, sua mãe. Então eu peço muito a Deus que Ele encaminhe vocês nesse sentido. Saibam escolher, saibam dizer não na medida certa e saibam dizer sim na medida certa. Eu sou muito tranquilo, né? Eu e sua mãe somos muito tranquilos com relação a vocês. A gente tem plena confiança em vocês. Plena, você sabe disso, né? A gente nem tem essas preocupações todas que a gente ouvia dizer assim, eita, não vou dormir não, esperando a hora de chegar. Não temos, porque a gente tem plena confiança. Você sabe muito bem aonde você tem que pisar, os sims que você tem que dizer e os nãos que você tem que dizer. E eu tenho plena consciência disso. Tanto eu quanto sua mãe sabemos bem direitinho. Então, eu só peço isso, que livre-nos de todo o mal e das pessoas que possam fazer o mal a vocês. É engraçado isso que você estava dizendo, porque às vezes eu digo até, quando a gente tá contando assim essas histórias, eu conto que às vezes eu falo, não pai, eu tô saindo. Aí ele, tá bom, vá. Aí eu digo, ele não pergunta, que hora tu vai voltar? Não, eu vou. Aí eu chego em casa, porque aí o pessoal, assim, meus amigos falam, não, que o pai fica ligando, a mãe fica ligando, cadê você? Eu nunca tive isso, nunca ficaram me ligando, perguntando onde você tá. Quando eu chego em casa, estão dormindo. Assim, eu digo, minha gente, vocês não estão preocupados, assim, onde é que eu tô, pra onde eu fui. Que eu chego, tá todo mundo dormindo na maior tranquilidade. Eu digo, não, graças a Deus, se eu tivesse precisando, tava todo mundo muito bem tranquilo, né? Confiança. Total. Porque, assim, é reflexo de como vocês criaram, da criação que vocês deram e ter essa confiança, né? Então vocês se sentem muito tranquilos pelo Total. que vocês ensinaram a elas, Sim, né? E a pelo que gente elas se são sente. hoje. Se sente totalmente tranquilo e confiança. E é aquilo que Nelly está falando. Quando se tem a confiança, então é muito importante isso. Quando se perde, aí é um obstáculo a mais. Mas tendo a confiança, esse vínculo é essencial, eu acho. Eu tô achando engraçado. Luana falou que os pais não ligam para ela perguntando para onde ela tá. Acho que meus pais não precisam nem se preocupar com isso, que hoje em dia os papéis se inverteram. Teve um fatídico dia que eu... Um dia que eu estava em dia de São João, né, Parque do Povo, eu estava chegando em casa do Parque do Povo, só fui para comer e tal, e meus pais estavam saindo para o Parque do Povo. Temos que nos divertir um pouco. Mas voltando um pouquinho para a realidade da nossa paróquia, né, do nosso crescimento lá na catedral, a gente cresceu
lá na catedral, né? Eu e meu irmão, a gente acredito que só não o batismo e a primeira comunhão eu fiz na escola, mas eu fiz EAC, eu fiz EJC, estou servindo nos encontros ultimamente. E como foi para você incentivar isso lá em casa e dar esse exemplo de fé para a gente? Na nossa história, eu vou tentar resumir um pouco. Na verdade, eu não era tanto de igreja, nem eu e sua mãe. Na minha infância, eu morei em Picuí, na rua da igreja, como se fala lá, né? Que era na praça, dava uns 20 metros para a igreja. Nunca fui. Casei com Lilian, moramos em algumas cidades, também não frequentávamos a igreja. E por conta de Deus, né? Eu digo assim, Deus me fez um chamado para mim vir a Campina Grande. Eu não tinha nada em Campina Grande, não tinha nada de trabalho, não tinha nada aqui em Campina Grande. E foi Deus que me enviou para cá. Um certo dia, no dia para a noite, vim morar em Campina Grande, por doença do meu pai. E eu não sabia porquê, meu pai estava numa UTI aqui, disseram que ele tinha que ficar aqui na UTI e fazer um tratamento todo aqui em Campina. Só que depois que ele saiu da UTI, ele foi morar em Picuí de novo. E eu já estava morando, e eu morava em Catolé do Rocha e vim morar aqui em Campina. E meu pai foi para Picuí, eu fiquei em Campina Grande com Lilian e vocês, pequenos na época. E até então eu não sabia porque vim morar em Campina, né? E daí um grande amigo meu, na época, Marcelo e Dayana, eles ficaram me chamando, vamos à igreja, vai ter uma missa. Eu disse, não, Marcelo, eu estou com dor de cabeça. Aí ele dizia, não, Jesus lá vai lhe curar. E eu fui. Aí fui, nesse dia a gente fomos à igreja e realmente quando eu saí da igreja, o que ele disse foi verdade. Na hora que eu saí da igreja, a minha dor de cabeça já tinha passado. Então a gente começou a frequentar. Isso era na catedral. E a gente começou aí todos os domingos. E num domingo desses teve o chamado do ECC. E nós não sabíamos nada sobre ECC. Mas fizemos a inscrição. Dessa inscrição, Jesus me deu a família que eu tenho hoje em Campina Grande, que é a família ECC Catedral. Daí a gente começou a levar você para a igreja. E você, como você falou, você fez Crisma, você fez EAC, você fez EJC, tudo na catedral. E o restante da minha vida é servir na catedral. Desde então, minha família que eu tenho, que eu sempre digo, são meus amigos da catedral. Até hoje é minha segunda casa, é a catedral. É uma grande família em Cristo, né? Que a gente sempre... Uma riqueza enorme. Painho. Lá vem ela. Amorzinho. Eu lhe admiro muito, né, como pai. Eu consigo enxergar, de fato, um José, como ele é para a Sagrada Família, eu consigo enxergar isso na nossa casa. E eu queria saber o que é que o senhor acha que a gente vai conseguir levar dessa sua vivência de fé, de comunidade, de cristão, de pai, para a nossa vivência assim, de vida, né? Como o senhor acha que essa igreja doméstica a gente vai conseguir levar para a nossa vida? Filha, é uma coisa que eu sempre digo até a vocês lá em casa, eu digo assim, eu entrego a minha vida a Deus e no dia que ele achar necessário e me levar de volta, ele já pode me levar, que eu irei feliz e naquela certeza que estarei deixando uma família pronta para ele também, não só a mim. Não estou dizendo que eu sou puro, né? Mas assim, que uma pessoa que teme a ele
Mas eu sempre digo, no dia que ele quiser me levar, pode me levar, porque eu tenho a certeza que vocês já estão prontas e preparadas para ele, né? Então, assim, eu tenho essa felicidade no meu coração. Eu tenho essa felicidade por ter você e Ana Clara nessa caminhada linda e maravilhosa. Eu não tenho medo das suas decisões, não tenho medo. Você já tá se preparando para casar. Como foi falado aqui, a gente reza para que escolha a pessoa certa. Eu acredito que você escolheu a pessoa certa, né? Então, assim, eu tenho essa paz no meu coração de sair, sabe? Você, uma filha exemplar, maravilhosa. Tava falando, Nelly estava falando, né, das filhas já na igreja. Você, mesma coisa que você, Clarinha, você, graças a Deus, tem todos os sacramentos que são necessários até a sua idade, né? E isso é o mais importante, porque, assim, uma coisa que eu peguei do meu pai e de minha mãe, é que você tem que saber você tem que saber onde andar. E isso aí eu tenho uma certeza, que onde você estiver, qualquer pessoa vai chegar para você, eu tenho uma certeza disso, e dizer: Aline, eu sinto a presença de Cristo em você. Eu tenho certeza disso. E isso é a coisa mais gratificante que eu tenho na minha vida. Então, que Deus continue abençoando a gente e você, porque, com certeza, Ele está de braço aberto já esperando todos nós. Amém. A gente vê papais muito pavões, né, aqui? Mas eu acho que nós três somos muito privilegiados, né, por ter esses pais e por ter a vivência na igreja que vocês puderam nos proporcionar. Que lindo, que lindo, né? Quanto amor, quanta ternura. Queria agradecer a vocês de coração. Foi um bate-papo muito gostoso, muito legal. Que vocês, papais, continuem sendo esse exemplo de amor, de fé. É lindo de se ver, né? Vocês realmente são meninas privilegiadas, né? E que Deus abençoe vocês. Eu já te desejo tudo de bom. E esse foi mais um episódio do nosso Família em Foco. Feliz Dia dos Pais para todos os papais.